E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? A paz do Senhor. Bom, antes de estar começando esse vídeo, eu quero me apresentar. Bom, meu nome é Tiago, eu tenho 16 anos e sou nascido num lar cristão. Bom, desde pequeno eu sempre tive o desejo, o anseio de estar louvando e pregando a palavra do Senhor, só que em determinado tempo, como o tempo foi passando, na minha adolescência tive amizades, tive muitos problemas, muitas dificuldades, pecados, coisas que tentavam me afastar do propósito do Senhor. Em 2024, já no auge da ansiedade, da timidez, crises de pânico e muitas outras coisas, foi o momento que eu mais percebi que precisava do Senhor e que precisava me entregar verdadeiramente a Ele. Logo após isso, comecei a buscá-lo, renunciei muitas coisas, Deus me libertou de muitas dificuldades e pecados. Deus começou a me transformar de dentro para fora. E isso foi firmando cada vez mais, ao ponto de perceber que sem a presença dele, eu não conseguiria mais viver assim. Depois de tantas lutas e tantas batalhas, Deus me deu um chamado, uma promessa, várias promessas, que era para eu estar falando da palavra do Senhor e continuar buscando Ele cada vez mais. Então, esse canal será para isso, onde irei te mostrar a ter uma intimidade, um relacionamento com o Senhor. Fora que irei mostrar a rotina e muitas outras coisas que irão edificar com certeza a sua vida. Então, espero que você goste desse vídeo e espero também que o Senhor venha falar ao seu coração. Então, desde já eu quero pedir para que você venha se inscrever, venha ativar o sininho e venha ativar também as notificações para que você venha cada vez ouvir a palavra do Senhor. Então, vamos ouvir a palavra de hoje. Bom, a palavra que o Senhor me revelou durante um mês, sim, um mês. Bom, é sobre como voltar ao primeiro amor, que está escrito em Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 1 ao 7, que diz que é a mensagem para a igreja de Éfeso. Está escrito no primeiro versículo: Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte: Esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas mais e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Porém, eu tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm ao seu favor isto: odeiam o que os nicolaístas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comer e da fruta da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. Então, o que seria exatamente voltar ao primeiro amor? O que seria o primeiro amor? E como fazer isso? Bom, muitas perguntas, mas posso te responder tudo em uma só frase, que é colocar Jesus como centro, o primeiro, o último e o único em sua vida. E, pessoal, colocar Jesus acima de tudo é um grande ato de amor que nós podemos fazer, porque Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E Ele que nos amou incondicionalmente, ao ponto de morrer por nós numa cruz, que é falado em João, no capítulo 3, do versículo 16. Mas, na verdade, era para nós ter merecido, pois nós que somos falhos e pecadores, e Ele sendo perfeito, através do seu amor por nós, o levou a fazer isso, para nos salvar e limpar de todo o pecado, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas que venha ter a vida eterna. Amar o Senhor acima de tudo é largar tudo. Largar tudo aquilo que nos afasta e desagrada a Ele. E muitas das vezes estamos fazendo a obra do Senhor, ou para aqueles que estão começando agora nos caminhos do Senhor também, estamos fazendo tudo certo, suportando tudo aquilo que vem do inimigo, como guerras,
batalhas e contendas. Falamos da verdade, separando o que é santo e profano. Sofrem e não desanimam. Tudo por Jesus, mas ainda assim ele tem algo contra tudo isso, que é estarmos vivendo apenas de aparência para todos ao redor. Muitas das vezes em nós falta uma busca verdadeira em ter um relacionamento com Deus e de amar Ele com todo o coração. Não devemos demonstrar o nosso amor só em servir ao Senhor, mas pelas nossas atitudes, que são os frutos. E muitas das vezes não queremos largar tudo aquilo que achamos que é bom, simplesmente por acharmos que tem nada a ver, fazendo com que continuamos a viver normalmente, como se Deus não visse as nossas obras e as atitudes que a gente toma. Por isso, precisamos renunciar a tudo aquilo que nos afasta dele. Precisamos, de uma vez por todas, voltar a amar o Senhor como antes e buscá-lo verdadeiramente. Gente, Deus está cansado disso. Ele quer que eu e você venhamos nos entregar a Ele por inteiro. Ele nos ama tanto que isso dói no coração de Deus e em nós está vivendo assim. Então, devemos mudar, gente. Devemos a cada dia tomar atitudes que venham agradar o Senhor. Pois senão a gente estará vivendo de religiosidade e até falsidade. Deus ama aqueles que obedecem a sua palavra e que seguem fielmente. Se amamos Ele, obedecemos os seus mandamentos. Mas isso não tem acontecido em nossa geração. Isso tem faltado muito, mas muito, pois seguimos muitas das vezes as nossas vontades em vez de seguir as vontades do Senhor. Precisamos entender que Deus é um Deus de princípios, um Deus que é santo, um Deus que é puro e que não se contamina e nem se conforma com o pecado. E assim devemos ser, precisamos a cada dia ter essas atitudes que nos aproximam de Deus. Como buscá-lo todos os dias, orando, jejuando, lendo a palavra de Deus. Sempre colocando tudo em prática. Como amar as pessoas ao seu redor, respeitar e obedecer os pais ou até as suas autoridades, os mais velhos, pregar o evangelho do Senhor onde estiver, ser humilde e paciente, evitar o pecado, principalmente evitar o pecado, pelo amor de Deus, gente, evita o pecado o mais breve possível. E servir a Cristo e as outras pessoas também, que é um ato de amar o próximo como a nós mesmos também. Agora estaremos lendo 3 tópicos que eu separei para que a gente venha ter uma maior compreensão do que a gente fazer. E o primeiro tópico que eu quero citar aqui é arrependam-se. Bom, isso é algo muito importante, pois é onde vamos reconhecer os nossos erros. Isso que dará iniciativa para permitir com que o Espírito Santo trabalhe em nós, mudando o nosso interior. A palavra arrependimento vem do grego, que significa especialmente metanoia, que é a mudança de mentalidades ou pensamentos, direção, atitudes e caráter. Isso é muito mais necessário, pois isso dará liberdade para Deus te mudar e moldar também, transformando você dia após dia, de glória em glória. É um grande passo a se cumprir. E é difícil, eu sei. Gente, eu já passei por muito, mas muito por isso já. Já caí tantos erros, tantas falhas, pecados e foi necessário eu sempre me arrepender, sempre a cada dia me arrepender dos meus pecados, para que Deus viesse mudar a mim. Então, isso é uma atitude que a gente deve fazer a cada dia. A cada dia devemos reconhecer que somos falhos, que somos errantes e que a gente deve, a cada dia, nos prostrar ao Senhor para que venhamos nos entregar a Ele totalmente, venhamos reconhecer que somos falhos e que somente o Senhor é perfeito, que a gente deve a cada dia buscar a misericórdia dEle, porque a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Então devemos a cada dia nos arrepender dos nossos pecados, até porque Deus não habita onde há pecado. E se somos cristãos mesmo de verdade, não nos contaminamos com o pecado. De jeito nenhum mesmo. A gente não deve se contaminar com o pecado, pois Jesus é perfeito, Ele é puro. Então, o que adianta um cristão ele se contaminar com o pecado? Então devemos a cada dia nos arrepender dos nossos pecados. Isso irá sempre dar a oportunidade do Espírito Santo trabalhar. Então, devemos a cada dia tomar essa atitude. Apenas se derrame aos pés do Senhor e reconhece que você errou, falhou e pecou, pois você deseja se entregar verdadeiramente a Ele.
Você deseja amar a Cristo acima de tudo, acima do pecado. Então, examine-se, olhe para a sua consciência e reflete sempre o que você fez, o que pode melhorar e se arrependa. Pois Deus não rejeita um coração humilde e arrependido. Tem um versículo que gosto muito e que sempre penso nele, que é um versículo que mostra como uma pessoa é arrependida mesmo, que está em Salmos, no capítulo 51, do versículo 10 ao 17. Bom, que está escrito: Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dai-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe em mim as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Gente, eu amo muito esse versículo. Isso mostra uma pessoa realmente arrependida. E amo ver isso porque é incrível ver como o Espírito Santo convence a gente. Então, gente, se arrependa dos seus pecados o mais breve possível. Volte ao Senhor, pois Ele não vai te rejeitar, Ele te ama tanto, Ele te amou incondicionalmente. Lá naquela cruz Jesus morreu por você, então não espere mais, não pense muito, só se arrependa, se derrame, pois sem Ele nada podereis fazer. Se você fazer essa oração igual que Davi fez, tenho certeza que vai te ajudar muito, mas muito mesmo. Pois você vai reconhecer o seu erro, se arrepender e mudar verdadeiramente suas atitudes. Então, isso é um grande passo a se tomar. Agora vamos para o segundo tópico, que é façam o que faziam no princípio. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, essa é a hora de mudarmos verdadeiramente e de voltar a fazer aquilo que agradava ao Senhor. Nessa parte é onde o Espírito Santo vai nos transformar, pois o amor e o prazer está na presença de Deus. E isso é inevitável. Então, vamos começar a perder os desejos pelas coisas do mundo e a intimidade com o Senhor vai voltar e vamos a cada dia ser moldados pelo Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, precisamos permitir com que Deus venha ter o controle de tudo em nossas vidas. Não adianta praticarmos aquilo que agrada a Deus, mas continuarmos as mesmas pessoas. Precisamos a cada dia mudar e deixar com que Deus nos ajude, pois sem Ele nada poderemos fazer, assim como eu disse anteriormente. Ou seja, somente o Senhor pode nos libertar de nós mesmos. Somente o Senhor pode nos purificar, lavar e transformar. Ele é fiel e justo, e não significa que isso anulará as guerras, batalhas e desafios. Mas haverá uma diferença em estar batalhando com Deus e sem Deus. Saiba que você é vitorioso e que você pode sim vencer a sua carne. Você pode sim vencer as suas guerras. Que você pode sim se tornar um amigo de Deus. Então não deixe com que as mentiras de Satanás venham te enganar, pois ele tentará de tudo para tirar do foco. Então busca o Senhor e leia a palavra dele, ore sem cessar e a cada dia você venha se entregar a Deus. Jejue, louve ao Senhor. E uma coisa que recomendo muito é criar um diálogo com o Senhor a cada dia se aproximar dele, a cada dia conversar, pois Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, então Ele está conosco em todo o tempo, Ele quer ter um diálogo a cada dia conosco. Que a cada dia venhamos criar um relacionamento com o Espírito Santo, pois Ele é o nosso melhor amigo. Ele nunca te abandona e nunca desiste de você, nunca mesmo, Ele nunca desiste de você. Ele não é apenas uma energia, um poder ou até mesmo uma simples pomba, mas Ele é uma pessoa que está sempre ao teu lado 24 horas por dia. Ele espera ter um relacionamento com você. Pergunte sempre a Ele, converse, desabafa e até mesmo chore. Se derrame mesmo,
pois ele é o seu melhor amigo e ele vai estar sempre contigo, mesmo quando muitos não estão contigo. Seja lá quem for, quem não esteja com você no momento, o Espírito Santo sempre estará com você. Ele é o nosso Consolador e Deus nos enviou ele para nos capacitar, para nos consolar, para ser uma pessoa que irá nos guardar, que irá a cada dia estar conosco até o fim dos séculos. Ele te ouve e ele ajuda em todo tempo mesmo. Então, crie um relacionamento com o Espírito Santo. A cada dia ouça a voz dele, a cada dia sempre venha se entregar a ele por inteiro, pois ele deseja ter um relacionamento com você a cada dia. Se ele é seu amigo, então você deve conversar com ele, você deve a cada dia perguntar a ele, a cada dia criar um relacionamento íntimo com ele, pois isso que é uma intimidade. Uma intimidade é isso. Você não tem intimidade com alguém e você deixa de conversar com essa pessoa, você deixa de fazer as coisas com essa pessoa, você deixa de desabafar, você deixa de fazer qualquer outra coisa junto com essa pessoa. Mas você sempre está com essa pessoa. Independente da situação, independente do que for, independente do que acontecer, você sempre estará com o Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre estará com você, pois ele é seu melhor amigo. Então, não perca tempo, não fique parado, não tenha vergonha, mas a cada dia crie um relacionamento com o Espírito Santo. Isso é um verdadeiro relacionamento com o Senhor. Não é sobre simplesmente uma devocional, aquela oração de rotina ou apenas um louvor entoado, mas é uma intimidade, onde ele te conhece e você conhece ele, onde você fala e ele te ouve, mas assim também ele fala com você, e assim precisamos estar atentos à sua voz e aprender a obedecê-lo. Em diversas situações ele fala conosco, mas não conseguimos ouvir ele por causa das distrações também. Isso é uma grande questão porque sempre estamos distraídos com alguma coisa, seja com as redes sociais, seja com amigos, seja com conversas, seja com problemas, seja com ansiedade. Gente, posso citar muitas coisas que podem ser distrações. O inimigo sempre vai procurar uma brecha para estar te distraindo, mas não permita com que ele te distraia. Que você venha a cada dia pedir discernimento e sabedoria a cada dia nas suas ações e atitudes, que você venha reconhecer a cada dia, em cada momento, aquilo que é distração e aquilo que realmente é o que você precisa fazer. Porque muitas das vezes o inimigo pode estar nos enganando, pode ter entrado em uma brecha que a gente simplesmente deixa ele entrar e acaba que ele nos distraia. Então, gente, não se distraia. Não se distraia mesmo. A cada dia permaneça o foco no Senhor. A cada dia não venha se distrair com outras coisas, com as coisas desse mundo, com as coisas que irão ficar aqui, mas que você venha a cada dia desejar, buscar a presença do Senhor, a cada dia focar na presença dele. Então, se possível, tire tudo aquilo que atrapalha vocês de ouvir a voz do Espírito Santo. A cada dia vocês venham tirar aquilo que afasta do Senhor. Muitas vezes também o que pode nos atrapalhar de ouvir a voz do Senhor é nossos erros e nossos pecados. Por isso, no tópico anterior, eu falei que era para nós nos arrependermos. No versículo 5, já falam, lembro da onde vocês caíram. Vocês devem se lembrar e se arrepender dos seus pecados. Por isso, gente, é sempre importante a gente venha largar tudo. Pode ser que, por mais que seja lícito, mas nem tudo nos convém. Por isso também que para seguir Jesus precisamos renunciar ao nosso eu, para viver dependente dele, da vontade dele. Que a cada dia venhamos nos entregar a Cristo, a cada dia fazer a vontade dele, que a gente não venha se distrair com as coisas desse mundo, que a gente não venha se preocupar, mesmo que as ansiedades, mesmo que os problemas venham nos abater, que você venha se entregar a Cristo. Pois a palavra do Senhor fala que vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, gente, precisamos a cada dia nos deleitar no Senhor, a cada dia se entregar ao Senhor. Por isso que eu falo e sempre vou repetir, Jesus é suficiente. Então, nada vai tirar seus problemas, seus problemas, suas dificuldades, nada irá aliviar você além de Jesus, pois nós temos um vazio que somente Jesus pode preencher, somente a presença do Senhor pode nos completar. Então devemos a cada dia confiar no amor de Deus,
a cada dia se entregar a Ele. Lembram da onde vocês caíram. Antes de voltarmos verdadeiramente ao primeiro amor, o primeiro passo é reconhecermos que estamos errados, que é lembrarmos da onde... Barulho de moto. Que é lembrar da onde e quando e por que erramos, pois precisamos identificar o nosso erro para consertarmos e muitas das vezes cometemos muitas falhas e pecados, coisas que nos afastam e derrubam a gente, fazendo às vezes nós ficarmos prostrados, sem podermos nos levantar novamente. Mas não podemos deixar com que o nosso erro venha nos impedir de voltar a olhar para o Senhor, e nem de nos impedir com que venhamos olhar para nós mesmos e examinar e analisar para que venhamos mudar todos os dias. Então precisamos entender que o amor de Deus não falha. Ele nunca nos deixa de amar e nunca vai nos deixar de amar mais ou menos, e nem nos ama pelo que fazemos, mas por quem somos. Somos filhos de Deus. Entendendo isso, precisamos a cada dia reconhecer que necessitamos a cada dia voltar a reconhecer o nosso erro, para que assim possamos tomar uma atitude em voltar à intimidade com o Senhor. Então, isso que dará o primeiro passo para que a gente venha se arrepender e para que a gente venha voltar a fazer aquilo que agradava o Senhor. A gente deve lembrar cada dia da onde a gente caiu. Se erramos, primeiramente devemos reconhecer e devemos parar para pensar: aonde que eu errei? Aonde que devo consertar? Aonde que eu devo mudar? Então, devemos a cada dia pensar assim, para que a gente venha parar, a gente venha se arrepender, olhar para o Senhor, e para que a gente venha voltar a fazer aquilo que a gente fazia no princípio. Então, gente, isso é voltar ao primeiro amor. É reconhecer que você errou, que você errou e que você necessita da presença dele. Que você precisa tirar tudo aquilo que a gente coloca no coração, porque muitas das vezes a gente esquece do primeiro amor simplesmente por colocar outras coisas no lugar do Senhor. Mas, como eu já tinha falado anteriormente, o Senhor deve ser o único, o Senhor deve ser o primeiro, o último, o Senhor deve ser suficiente em nossas vidas. Então, que nessa noite, que nesse vídeo você venha reconhecer que você precisa do Senhor e que você precisa voltar ao primeiro amor, pois o Senhor quer avivar você, o Senhor tem um propósito para a sua vida, o Senhor tem um chamado para você. Então não deixe com que o inimigo venha te distrair, não deixe com que o inimigo venha te causar preocupações, ansiedades e medos. Não deixe com que o inimigo venha te tentar e você venha de alguma forma cair no pecado, cair no erro, ou errar por algum motivo. Então que você venha reconhecer que você precisa voltar ao primeiro amor. E o Senhor está te chamando, o Senhor, ele necessita. Não só eu e você, mas todo o Brasil e toda essa geração. O Senhor tem chamado para voltar ao primeiro amor, pois Ele quer derramar um avivamento em nossas vidas, em todo o Brasil, em todo o mundo. E Ele quer te usar, Ele quer fazer com que venha ser, e Ele quer fazer com que você venha ser um servo, uma serva fiel a Ele, para que você venha tomar uma atitude de reconhecer que você precisa dele e que Ele tem um chamado para você, que Ele tem um plano para a sua vida. Muitas das vezes a gente não volta ao primeiro amor porque achamos que se a gente falhar a gente nunca vai conseguir. Mas isso é uma mentira que Satanás tenta colocar em nossas mentes, porque nós podemos sim voltar ao primeiro amor. Mesmo que erramos, o Senhor não vai deixar de nos amar por mais ou menos que a gente faz. Como eu já falei anteriormente, gente. Então, precisamos entender que é somente nos arrepender e voltar ao primeiro amor. Eu sei que é difícil, terá batalhas, terá coisas que irão nos impedir. O inimigo irá muitas das vezes nos atacar e tentar fazer com que a gente venha desistir. Mas não pare. Não pare. Continue fazendo a obra do Senhor. Continue se arrependendo dos seus pecados, dos seus erros. Lembra da onde você caiu. E você venha voltar cada dia a fazer aquilo que agrada o Senhor. Aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Então não desista. Volte a primeiro amor. Pois o Senhor necessita que essa geração volte a amá-lo como no princípio.
Amém? Então eu espero que Deus venha ter falado com você muito através desse vídeo. Espero que o Senhor venha ter falado profundamente aos nossos corações, pois o Senhor falou muito comigo, mas muito comigo mesmo. E antes de ter começado esse canal, Deus foi ministrando, mas muito, 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 muito mesmo. Então que você venha receber esse vídeo, que o Espírito Santo venha falar contigo e venha te convencer disso. Que ele venha a cada dia mostrar o amor de Deus, a cada dia mostrar que somente Ele é suficiente. Então, que vocês venham ficar com esse vídeo. Fico na paz do Senhor e tchau, tchau. Jesus é suficiente.